só a questão da moral da cidade, mas a manutenção de uma certa imagem de integridade na cidade. Sim, eu queria isto, uma cidade nova começando, era cidade menina quando eu cheguei, depois de menina moça. Eu achava que, como um pai de família deve cuidar das suas filhas, preservá-las de corrupção, de imoralidades, então também pensei muito nisso na cidade. Trouxe colégio para cá para isso, os irmãos maristas, eu os trouxe aqui, era propriedade da diocese. Nós tínhamos lá uma escola de ciências econômicas, não era ainda ciência econômica. O Santo Inácio era um pequenino grupo escolar, transformou-se em colégio. Regina Mundi trouxemos para cá. O colégio do São Francisco Xavier, onde estão os japoneses também. Levei colégio para Marialva, para Jandaia do Sul, Mandaguari já tinha um colégio de irmãs, colégio em Loanda, em Nova Londrina, colégio em Paranavaí, que tudo isso era diocese de Maringá, Paraíso do Norte, Mandaguaçu. Eu fiz 9 colégios de irmãs em toda essa nossa diocese, porque eu via a necessidade de escolas mais bem formadas para ajudar a população. Como eu disse, uma menina de 4º ano primário era professora numa escola e não tinha. Ela fez a saudação para mim, copiando alguma coisa de um jornal, e ela então dizia, quando a Prudentina ganhar não sei de quem, coisa que não tinha nem cabimento na saudação, mas estava lá quando eu cheguei à paróquia para visitar a paróquia. Então eu lutei nesse sentido mesmo, de trazer também essas forças para ajudar na formação da juventude, formação intelectual, para que pudéssemos ter essa grande vida concentrada para o melhor da cidade e de toda a região. E isso desemboca na Universidade Estadual de Maringá depois. Como é que foi a UEM? Em 1959, o Neo Alves Martins me procurou e ele disse, vamos fundar uma faculdade aqui em Maringá. Ele disse, qual delas? Foi faculdade de Direito. Eu falei, Direito não. Temos aí poucos advogados. Uma faculdade de Direito aqui não vai ter cabimento. Vamos fundar uma coisa mais própria para a cidade, Ciências Econômicas. Aí fundamos as Ciências Econômicas, em 1959. Foi instalada já em novembro de 59. No dia da instalação, o Lupion deveria vir aqui. Ele não apareceu. Então eu falei, então não vamos instalar a faculdade. Eu quero a presença do governador. Veio o secretário da Educação, veio um outro, e o Lupion estava lá em Paranaguá aquele dia. Então telefonaram a ele, ele pegou o aviãozinho dele e veio aqui. No dia aí com a presença dele, porque vão fazer uma faculdade estadual e o governo está lavando as mãos, ele tem que estar aqui presente. Ele veio. Em 60 já começou a funcionar, lá no Instituto de Educação mais tarde, mas no próximo estabelecimento nosso, onde é hoje os Irmãos Maristas, que tinha ali uma escola de comércio. E dessa faculdade nasceu a UEM. Porque alguém me perguntou, por que eu não fiz uma faculdade da igreja? Eu falei, não, eu não tinha meios nem para isso, e vamos começar também um trabalho aqui de formação, de evangelização dentro da educação. E daí nasceu a UEM. E mais tarde, quando eu recebi o título de professor honoris causa, qual o nome dele que está ali? Neumar. Ele que me deu esse título, recompensando a fundação da cidade. Eu me orgulho muito disso. Parece-me que até hoje fui o único a receber esse título. Não quero ser exclusivista, mas fico contente porque vejo hoje a Universidade UEM desse grande crescimento que está, com tantas faculdades, tantos cursos e tantos alunos. Isso para mim é uma grande glória. Doutor, a trajetória da cidade é uma cidade, o senhor como homem experiente, tem toda uma vivência, é uma história um pouco diferenciada das demais cidades que se tem na região. Maringá é uma cidade que parece ter um crescimento planejado, mas ao mesmo tempo um desenvolvimento social muito seletivo, né? Maringá é uma cidade que teve um crescimento diferenciado em relação a outras cidades, como Londrina, por exemplo, que acabou tendo um crescimento mais industrial, um desenvolvimento até mesmo cultural diferenciado. Quando o senhor vê a cidade de hoje, o senhor vê a obra que ela é hoje, e essa trajetória que o senhor passou dentro dela, em que momentos o senhor se sente participante dela? Que o senhor fala assim, Maringá tem um pouco de mim. Olha, eu acho que foi quando eu cheguei aqui. Eu me lembro bem, não havia
pobres, algumas pessoas, andarilhos já havia naquele tempo, né? Algumas crianças também, às vezes famílias mais pobres, quando nós começamos também essas obras assistenciais e promocionais. Havia chamado aqui o Clube da Amizade, que era de senhoras, as senhoras mais da alta sociedade daquele tempo. Eu pedi para entrar no clube da senhora, do grupo da amizade. Então, veja, não, esse clube, homem não entra, só mulheres. E não me deram a oportunidade. Mas havia umas senhoras com quem a gente tinha mais contato. Eu disse, vocês não podem só também toda semana ir tomar o chá lá no Hotel Bandeirantes, esse hotel que é ali perto da Catedral. Toda semana. Chegavam elas todas bem vestidas, mas de jipe, porque não tinha quase outra condução. Falei, vamos dar um trabalho para elas. Aí nós fundamos o Lar Escola da Criança. Uma delas, eu entrei no clube, não foi para cuidar de pobre, não. É para ter minha vida social. Então já houve naquele tempo um pouquinho de embate nesse sentido. Mas o Lar Escola da Criança, que hoje tem uma grande força aqui em Maringá, com mais de 300 alunos, ajuda a formar famílias, nasceu dessa teimosia nossa, minha e dessas senhoras, em começar algum trabalho promocional. Daí veio depois o albergue também. O albergue era uma pensão da Fundação do Trabalhador Rural. Quem tomava conta não recebia o salário. 6 horas da tarde ele fechava as portas e ia trabalhar num açougue, porque não recebia o salário, e quem precisasse dormir lá estava jogado pelas ruas. Havia aqui um jornal chamado Tribuna, que disse, não tem ninguém nessa cidade capaz de abrir esse albergue. Eu reuni as autoridades todas, falei, eu sou capaz, se me derem de propriedade este albergue. Trabalhar para o governo não quero, mas se me derem de propriedade, eu aceito. Túlio Vargas, naquela ocasião, estava começando a política dele, então conseguimos a propriedade para a diocese. E hoje temos aí o albergue que recolhe quase 200 ou mais pessoas por dia. Então tudo isso foi dando para mim uma força. O Núcleo Social Papa João XXIII. A irmã Salomé, que dirigia o albergue, ela visitava lá na Vila Vardelina uma favela. Ela então disse, Jaime, vamos conhecer a minha favela. Fui ver aquela pobreza, aquela miséria. Ela levava um pedaço de papelão para as tábuas para consertar os barracos. Naquela ocasião, o prefeito era o Adriano Valente. Eu pedi a ele um terreno, eles doaram o terreno. Ali começamos a construir casas, construímos 65 casas de madeira, bem arrumadinhas. Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer esse Núcleo Social João 23. Hoje estamos já substituindo por casas de alvenaria e já foram promovidas 482 famílias desde aquela época para cá. Famílias que foram sendo beneficiadas, tendo já o seu terreninho, tendo sua casa, tudo isso fruto desse lar do Núcleo Social Papa João 23. Recebi muita ajuda da Itália, da Alemanha também, para construir essas obras. Então isso que eu penso que marcou mais a minha vida. Esse começo aqui, a bondade com que fui recebido. Quando eu cheguei, tinha caído uma geada aqui em Maringá. Eu prometi 5 anos sem geada. Se vocês, com 2 condições, se vocês me ajudarem a fazer minhas obras e andar na linha, não andar aí, casal, brigando com o outro, infidelidade matrimonial, nada disso. Andem na linha e me deem ajuda para minhas obras, e eu prometo 5 anos sem geada. Eu tive uma ousadia e Deus me ajudou. Não houve geada. No ano seguinte, eu fui fazer uma visita a Mandaguaçu, o prefeito, me prometa mais 5 anos sem geada. Não vou também tentar a Deus. E veio uma tremenda geada, depois arrasou com todos os cafezais. Então tudo isso marcou a minha vida, está vendo? São fatos assim que eu ajudei a construir. Algum prefeito, eu não podia ir lá nos palanques, mas por trás eu podia fazer alguma coisa. E isso me ajudou muito, marcou a minha vida. Eu acho que, me lembro muito bem do Luiz Carvalho, quando ele começou a asfaltar ali a Avenida Tiradentes. Eu morava na Lopes Trovão e passou o asfalto ali perto. Mandou perguntar se eu queria que asfaltasse a minha rua. Eu respondi, não, eu quero o asfalto na minha rua quando os senhores determinarem. Não quero privilégio para mim. Por que a Rua do Bispo vai ser asfaltada e as outras continuarem com barro? Então, o asfalto continuou,
veio até aquele redondo ali de cima, depois